de ser. Inclusive, é uma coisa que sempre perguntam. E ontem teve muitas perguntas, a gente acabou não conseguindo fazer todas, que ontem não era a gente que respondia, né? Sim. E uma das perguntas era exatamente isso que acabou a gente não fazendo. Quais empregos que vão acabar em 10 anos, não vão mais existir? Que é exatamente pensando nessa questão da inteligência artificial, tá suprindo alguns trabalhos que não vai precisar de humanos, digamos assim. Eu fiz uma brincadeira e contei para o Sérgio no Instagram. Foi o seguinte, quando eu estive no programa aqui outra vez, eu falei assim, olha, eu dando minha opinião, né? Olha, eu acho que essa inteligência artificial é mais inteligente do que 95% das pessoas que eu conheço. Eu falei essa frase que causou, né, umas boas views lá no corte. Só que eu estava errado. Não era mais do que 95% das pessoas. Era mais do que 97,2%. Os caras rodaram o teste de QI. E quando você faz o QI, você define o mais inteligente ou menos inteligente pelos percentis. E chegou no 97,2%. Então, assim, Ned, na boa, você vai falar assim, vou usar o ChatGPT para fazer o roteiro de um filme. De verdade, não vai sair um roteiro tão incrível quanto foi Pulp Fiction. Não vai sair o roteiro de Lawrence da Arábia ou do filme do Avatar. Interestelar. Agora, melhor do que aquelas novelas da Record, vai. Com certeza. Então, eu acho que a gente tem que sacar onde que a gente traça a linha do que aquela inteligência artificial vai entregar. Mas, inclusive, uma coisa que a gente comentou ontem é igual, fazer um roteiro. A gente coloca para fazer um roteiro. Você pode melhorar o que já está ali. Como a gente falou, não é 100% usar o que te passou. Você vai pesquisar e, no caso de um roteiro, você adicionar cenas, ou tirar alguma coisa que precise. Então, acaba tendo a inteligência artificial e você. E nisso, sim, você acaba tendo um roteiro incrível. É isso aí. Agora você falou. Então, não estamos falando da inteligência artificial acabar com aquele emprego. A função de se escrever roteiros para que a gente possa contar histórias incríveis no cinema vai continuar acontecendo. Agora, o roteirista médio, tem uma palavra pesada, né? O roteirista medíocre, aquele que faz o trabalho, esse está ferrado. Porque realmente, sem muito esforço, você entrega uma coisa média. Agora, se você precisa fazer alguma coisa incrível, dá trabalho, mas a inteligência artificial ajuda pra caramba. Com certeza. O pessoal fala assim, né? Porque já tem gente usando, por exemplo, o ChatGPT aí. Daqui a pouco nós vamos falar como que... Porque tem vários jeitos de usar, tá, galera? Mas, por exemplo, para escrever livro. E aí fala, pô, mas então agora não precisa de escritor. Ah, mas o livro não é tão bom. Ai, cara, quantos milhões de livros são publicados por dia? E que eu não estou pedindo para ela escrever um best-seller, não estou pedindo para ela virar um Stephen King da vida. Eu estou pedindo para ela escrever um livro para mim, entendeu? E eu ponho para vender. Aí, quantos? Você vai numa livraria, quantos milhares de livros tem ali que pode ser uma porcaria? Exato. Né? E eu diria que ela escreve melhor do que aqueles. E escrever livros, se você pegar a quantidade de livros que a gente teve publicados até hoje e comparar com o número de jogadores de futebol, escrever livro é um mercado mais difícil do que você ser o próximo Neymar. Claro. Então, o que isso significa? Que a maioria dos livros é uma merda. Então, essa comparação tem que ser. Mas aí, Sérgio, eu vou ter que aproveitar o gancho, cara. Eu te falei que eu tinha preparado uma surpresa. Vai lá, manda. Você perguntou o que aconteceu no meio do caminho. Você perguntou o que aconteceu no meio do caminho entre a última vez que eu vim aqui Isso, o ChatGPT. Pro negócio explodir. Uma das coisas que aconteceu foi... Eu escrevi um livro com inteligência artificial. Com inteligência? Exatamente. Caramba. Só que é o seguinte, ele foi escrito e ilustrado. Olha só. E quem escreveu o livro, eu coloquei o nome Kenneth Correia, porque eu fiz exatamente o que a Ned falou. Eu fui lá, brifei, contei. Mas E eu nem sabia, como se eu estivesse adivinhando. Ó. você viu, hein? Essa que ficou legal, legal. hein? Não, e não é aquela coisa, não, tô vendendo o livro por dizendo, não é pra vender. Esse livro não tá na banca, não dá pra comprar. É pra mostrar, né? Se alguém quiser ler, tiver a curiosidade, me puxa lá no Instagram, Kenneth Correia, ou que não, né? K-E-N-A-U-M, me pede, eu mando o manuscrito. Mas é pra mostrar, Sérgio, que dá pra fazer coisa muito legal. Eu vou ser sincero, cara. Esse livro não vai vender mais do que o Stephen King, esse livro não vai ser o próximo Senhor dos Anéis, nem a pau. Mas
eu acho que talvez seja melhor do que uma boa parte dos livros que a gente lê. Eu né? amei a capa. Você viu a capa do Amei. livro? Midjourney. Midjourney. Não, eu gostei né? do título, ó. Uma galáxia em um futuro muito, muito distante. ó. Exato. E você Maneiríssimo. sabe qual que foi? Pô, eu me Vira ali identifico pro pra caramba. pessoal. Cadê? Coloca Vai lá. aí, ô Cris. Eu me identifico pra caramba com o Serjão, com os conteúdos que ele curte. Eu curto muitas coisas e autores e coisas Amei, que ele também curte, né? Então, minha referência é uma referência pro Star Wars, mas eu fiz a seguinte brincadeira, cara. Eu tava assistindo um vídeo que ele mostrou como que o planeta vai se desenvolver. Mas ele não mostrou assim nos próximos 10, nos próximos 100 ou nos próximos 1000 anos. Nos próximos milhões de anos. E aí eu gostei muito daquele vídeo. E ele é um vídeo que vai até trilhões de anos, como que a galáxia vai se comportar. O Sol desaparece, o planeta Terra some, o Sol desaparece, as galáxias se juntando, supernova explodindo. E aí eu peguei e contei uma história. Então, essa é uma história, depois pra você ler, eu fiz uma dedicatória aí também. Legal, legal demais. Essa é a única versão capa dura que Ó. vai ser publicada ever. Olha Dá até só. pra gente fazer um NFT dela aí, sabe? Dá Esse mesmo, é o hein? único, Tá único, muito cara, só pra lindo. você. Caramba, ele é todo ilustrado. E todas as ilustrações é no Midjourney? Exato. Na verdade, usei o Midjourney e usei o Dali. Então eu fiz uma combinação entre os dois, fazendo os diferentes briefings, mas a criação dos personagens, a ideia, ô Sérgio, eu coloquei aí, o GPT-3 sugeriu aí uma esfera de Dyson. Caramba! Imagina, cara. Então, Olha escala de Kardashian, você já está controlando uma estrela, energia. constrói uma... E essa é ela aí, ó, ela em volta. Ah, que é a esfera... É, então, foi Olha isso que bonito. quando eu vi. Cara, e aí ele pegou esse conceito da esfera de Dyson, eu só dei uma brifadinha, porque eu sempre gostei dessa ideia, Star Trek, tá muito legal. Sim. E aí depois ele criou os personagens, criou uma conspiração, depois a conspiração tem um líder, o líder faz um plano, tem os desenhos, os drafts do plano do líder, e aí depois tem uma arma, ele inventou aí um tomo dos 9 que ajudou os caras a dominarem, e aí a história acaba lá, né, cara? Então, assim, legal. eu acho que esse é um jeito muito legal da gente parar para pensar, porque se tem uma coisa que o ChatGPT fez, seja lá pelo cientista do Google que foi demitido, seja pelas pessoas que acham que os empregos vão acabar, ela bota a gente para pensar sobre como que dá para você usar isso no teu dia a dia. Como é que você incorpora isso no seu trabalho? Eu tava com um amigo que tem um e-commerce, ele tinha que fazer descrição de produtos. Cara, que negócio chato, trabalhoso. A loja tinha lá 10 mil itens diferentes. Imagina você ter que bolar a descrição para 10 mil itens. Cara, você simplesmente pluga a tua API, manda o título do produto, ele produz a descrição e você publica. Agora, na hora. Então, você resolve muito problema do dia a dia. Com certeza. Que, na verdade, até achei legal que você falou sobre a questão dos políticos não terem dado atenção. E uma das áreas que usa AI há mais tempo é meteorologia. Sim. Eu não sei o que as pessoas acham que um meteorólogo faz, mas elas devem achar que ele fica lá, peraí, essa nuvem aqui, né? Pô, agora o vento... Pô, nada disso, né, cara? Você tem são os sensores modelos- espalhados no mundo inteiro, modelos modelo complexos, matemático, modelos que estão também com machine learning aprendendo todo dia. Então, se ele fizer uma previsão e ele errar, o modelo toma porrada, se ajusta para já prever aquela diferença. Então, assim, existem áreas, eu trabalho com marketing lá na compra de anúncios. Cara, hoje 100% da compra de anúncios digitais é com inteligência artificial. É impossível você falar, não, eu vou escolher a palavra-chave que a pessoa vai digitar no Google. Cara, a cada dia, 25% das buscas do Google são buscas que nunca foram feitas antes. Caramba. É muito mais palavra-chave do que qualquer... A gente tem um analista lá, que o analista consegue bolar. Então, você usa a inteligência artificial do Google porque ele fala para você o seguinte, deixa comigo. Se você está querendo vender aqui refrigerante, eu vou encontrar as pessoas que estão procurando refrigerante, independente da palavra-chave que ela falar. Digitar. E outra, né? Como os celulares também escutam o que a gente está falando, independente do que a gente falar próximo do celular, o anúncio vai aparecer.